Você já parou para pensar como seria o nosso mundo sem uma única palavra escrita? Imagine uma realidade sem livros para nos transportar para outros universos, sem a internet para nos conectar com o conhecimento global e sem as simples mensagens de texto que nos aproximam de quem amamos. Seria um mundo onde toda a nossa história, nossas leis e nossas descobertas científicas dependeriam exclusivamente da frágil memória humana, passada de geração em geração ao redor de uma fogueira. Cada conhecimento estaria a um esquecimento de distância de desaparecer para sempre. Antes de começarmos, já segue o canal, compartilhe este vídeo com seus amigos e venha fazer parte dessa jornada incrível pelo conhecimento. Hoje, a escrita é o alicerce invisível da nossa civilização. Ela está tão entrelaçada em nosso cotidiano que mal a notamos. Desde o momento em que acordamos e checamos as notificações no celular, passando pelas placas de trânsito que nos guiam, até as receitas que seguimos para o jantar e os e-mails que definem nossa vida profissional. A escrita não é apenas uma ferramenta, é o sistema operacional da sociedade moderna. Mas essa realidade onipresente é, na verdade, uma invenção relativamente recente na longa jornada da humanidade. Há cerca de 5.000 anos, na fértil Mesopotâmia, os sumérios deram um passo revolucionário. E o motivo não foi para escrever poesia ou épicos, mas algo muito mais prático: contabilidade. Eles precisavam de uma forma de registrar colheitas, impostos e transações comerciais. Assim nasceu a escrita cuneiforme, gravada em tabuletas de argila. Quase simultaneamente no Egito, os hieróglifos surgiam para decorar tumbas e templos. E esse fenômeno se repetiu de forma independente em outros cantos do mundo, como na China e na Mesoamérica. Essa invenção foi a faísca que acendeu a chama da história. Com a escrita, foi possível criar impérios, codificar leis como o famoso Código de Hammurabi e preservar para sempre o pensamento de filósofos e cientistas. A capacidade de registrar e transmitir conhecimento de forma precisa através do tempo e do espaço mudou para sempre o curso da nossa evolução. Nesta jornada, vamos explorar como esses rabiscos e símbolos se transformaram no alfabeto que usamos hoje. Antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Vamos nessa! A escrita é a representação gráfica da linguagem falada, ou seja, ela transforma sons e palavras em símbolos visíveis. Mas, para chegar até aqui, a humanidade percorreu um longo caminho. Antes da escrita, os seres humanos usavam desenhos e símbolos para registrar informações. As pinturas rupestres, por exemplo, são uma forma de proto-escrita, ou seja, representações gráficas que ainda não formam um sistema linguístico completo. Elas serviam para comunicar ideias, contar histórias ou registrar eventos importantes. Por volta de 3.200 a.C., na antiga Mesopotâmia, os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme. Inicialmente, usavam pictogramas, ou seja, desenhos que representavam objetos ou ações. Com o tempo, esses desenhos evoluíram para símbolos mais abstratos, representando sons e palavras. A escrita cuneiforme era feita com um estilete em tabuletas de argila e era utilizada para registrar transações comerciais, leis e eventos históricos. Simultaneamente, no Egito, surgiu a escrita hieroglífica. Composta por cerca de 1.000 símbolos, ela era usada para registrar textos religiosos, funerários e administrativos. Os hieróglifos eram gravados em monumentos, templos e tumbas, e sua leitura exigia um conhecimento especializado. Séculos depois, por volta de 1050 a.C., os fenícios desenvolveram o primeiro alfabeto fonético. Diferente dos sistemas anteriores, que usavam centenas de símbolos, o alfabeto fenício tinha apenas 22 letras, representando sons consonantais. Esse sistema foi adaptado pelos gregos, que adicionaram as vogais, e pelos romanos, formando a base do alfabeto que usamos hoje. Enquanto isso, na China, desenvolveu-se uma escrita logográfica, ou seja, cada símbolo representava uma palavra ou ideia. Essa escrita evoluiu ao longo dos séculos e ainda é utilizada na China moderna.
Nas Américas, civilizações como os maias e os astecas criaram seus próprios sistemas de escrita, baseados em hieróglifos e símbolos, para registrar eventos históricos, religiosos e administrativos. A invenção da escrita foi uma verdadeira revolução, não apenas técnica, mas na própria consciência humana. Antes dela, o conhecimento dependia da frágil memória e da tradição oral, sujeito a distorções e ao esquecimento. A escrita mudou tudo, criando uma memória externa e permanente para a humanidade, um salto quântico para a nossa espécie. Primeiro, ela permitiu o registro e a transmissão de conhecimento e cultura através das gerações com fidelidade inédita. Mitos, como a epopeia de Gilgamesh, e crenças, como as do Livro dos Mortos egípcio, foram preservados em argila e papiro. A cultura deixou de ser um eco passageiro para se tornar um legado duradouro, sobre o qual novas gerações poderiam construir. Segundo, a escrita foi a espinha dorsal para a organização de sociedades complexas. A administração de impérios tornou-se viável com registros de impostos, censos e, crucialmente, a codificação de leis. O Código de Hammurabi, por exemplo, gravou leis em pedra para unificar a justiça na Babilônia. Sem essa burocracia escrita, a gestão de vastos impérios como o romano seria impensável. A escrita também catalisou o desenvolvimento da ciência, filosofia e literatura. As ideias de pensadores como Platão e Aristóteles puderam ser debatidas através dos séculos. A matemática avançou com o registro de fórmulas, e a literatura evoluiu para formas mais complexas. O conhecimento tornou-se cumulativo, permitindo que cada estudioso se apoiasse no trabalho dos que vieram antes. Finalmente, ela encurtou distâncias, impulsionando a comunicação e o comércio em larga escala. Mercadores na Rota da Seda usavam contratos escritos, e governantes enviavam decretos para províncias distantes. Sem a escrita, grande parte do nosso mundo moderno, da ciência à lei, seria impossível. Foi a chave que destravou o desenvolvimento das civilizações, o alicerce sobre o qual a história foi construída. Nossa jornada pela história da escrita revela que ela é a espinha dorsal da civilização. A escrita transformou a humanidade, permitindo que os sumérios organizassem cidades e criassem as primeiras leis, como o Código de Hammurabi. Ela nos deu a capacidade de registrar não apenas transações, mas nossa história, mitos e descobertas. Sem ela, as filosofias de Platão e os avanços científicos da antiguidade teriam se perdido, impedindo-nos de construir sobre o conhecimento acumulado de gerações passadas. A escrita foi o que nos permitiu aprender com o passado para construir o futuro. A evolução foi incansável. Dos complexos hieróglifos egípcios à simplicidade revolucionária do alfabeto fenício, que se espalhou pelo mundo e deu origem a sistemas como o nosso. A invenção do papiro e do papel tornou o conhecimento portátil, mas foi a prensa de Gutenberg no século XV que o democratizou. Ao replicar textos em massa, ela alimentou a Renascença, a Reforma e a Revolução Científica, remodelando sociedades e acelerando o progresso humano de forma sem precedentes. Hoje, na era digital, a escrita é mais onipresente do que nunca. Das tabuletas de argila aos tablets de silício, a tecnologia mudou, mas a essência permanece. O mais incrível é que, mesmo com toda a tecnologia atual, a função primordial da escrita continua a mesma: representar nossas palavras e pensamentos de forma visível. Cada e-mail, cada mensagem, cada linha de código é um descendente direto daquelas primeiras marcas na argila. É a mesma necessidade humana de comunicar, registrar e conectar-se através do tempo e do espaço. A história da escrita é a nossa própria história, e ela continua a ser escrita. Qual invenção você considera a mais revolucionária? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos aprender com nossa comunidade. E não se esqueça, siga o canal, compartilhe este vídeo com quem ama a história e ajude a espalhar conhecimento.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Obrigado por assistir e até a próxima.